Ei, e aí? Muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou o Orlick e hoje vim te contar uma história complicada, mas que tem se tornado bem comum nos dias atuais. Você conseguiria imaginar alguém da sua família fazendo foto para a internet? Não a foto simples de postar no Instagram ou Facebook, essas redes sociais, mas fotos fazendo job? Mas tipo, a sua avó ou sua mãe fazendo isso? Como você se sentiria? Bem, essa é a história de hoje, de uma garota que descobriu o perfil da avó vendendo foto em um app de namoro. Se gostar do vídeo, considere se inscrever no canal ou só clicar no botão de gostei, ou deixar um comentário. Assim o YouTube vai te recomendar mais vídeos, mesmo não sendo inscrito, e também vai nos recomendar para mais pessoas. E se você quiser me contar sua história, pode me mandar uma mensagem no Instagram ou no X. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Oi pessoal, eu gostaria de desabafar sobre uma coisa que aconteceu há mais de um ano atrás. Hoje tenho 19, moro com minha mãe e minha avó. Minha vida era bem comum, ou pelo menos eu achava que era. Eu cresci com a infância e adolescência bem simples, com a minha mãe trabalhando e minha avó cuidando de mim. Meu pai faleceu em um acidente quando eu ainda era jovem, então minha avó sempre foi uma figura muito presente para mim. Ela ajudou a minha mãe, me levando para a escola, fazia um macarrão com molho branco que era muito gostoso, uma avó muito boa. Ela tem uns 60 e pouco, mas juro que ela parece bem mais nova do que isso. Ela sempre foi muito vaidosa, é difícil ver ela sem maquiagem, batom e unhas bem feitas. Algumas pessoas achavam que ela fosse irmã da minha mãe por causa da aparência. Já o jeito de se vestir é bem diferente da minha mãe. Minha avó gosta de usar calças de academia com cropped, mesmo sem fazer academia. Ela dizia que gostava daquelas roupas porque valorizava seu corpo. E onde ela ia, ficava aquele cheiro de perfume. É um com a tampa de Yin Yang, que ela é preta e roxa. Ela usava bastante esse perfume, é até difícil de esquecer do cheiro. Pra mim, aquela vida era normal. Eu escutava algumas coisas estranhas sobre a minha avó de vez em quando, mas nunca liguei muito pra isso. Nunca desrespeitei ou pensei coisas ruins sobre ela. Muito pelo contrário, eu admirava o jeito da minha avó. As coisas começaram a ficar estranhas há mais ou menos uns 3 meses depois, que ela começou a me perguntar mais sobre redes sociais e queria saber se postar fotos e vídeos davam dinheiro. Ela me perguntou sobre Pix, outro dia me perguntou como gravar usando filtros e umas coisas sobre edição. De início eu achei legal ela se empolgar em mexer mais com redes sociais, já que ela era um pouco ativa no Facebook, sempre comentando nas minhas fotos, nas fotos dos meus primos e em umas coisas de família. De vez em quando ela postava uma e outra foto, coisa de passeio e lugares que ela ia. Então eu pensei que ela ia fazer vídeos de rotina e cuidados, porque ela se cuidava muito. Essas coisas que blogueiras fazem. Ela chegou a comprar um tripé com ring light, porém ela disse que ia gravar receitas sensuais. Eu já fiquei tipo, como é que é? Mas ela disse que só tava brincando, mas ficou na minha cabeça aquilo. Depois disso, eu nunca vi ela gravando nenhuma receita. Ela vivia trancada no quarto. Eu achava que ela ficava trancada vendo novela ou série, essas coisas que ela gosta de ver. Às vezes dava pra escutar ela rindo ou fazendo alguns sons estranhos. Eu chegava a bater na porta pra saber se estava tudo bem, e ela sempre respondia que sim. Teve uma vez que eu escutei ela falando, ai gostoso. Eu estranhei, mas pensei que ela estava conversando com alguém, até porque ela era uma pessoa muito extrovertida, diferente da minha mãe. E às vezes ela falava bem alto com as amigas dela, incluindo algumas besteiras que eu não vou citar aqui. Mas o ápice aconteceu numa quinta-feira à tarde. Nesse dia eu tinha saído mais cedo do curso, porque o professor teve algum problema e faltou. Quando eu cheguei em casa eu falei, vó, cheguei. Ela não me ouviu e eu escutei ela conversando com alguém. A porta do quarto não estava fechada e parecia uma voz masculina, mas a minha avó e a minha mãe nunca levaram ninguém para casa e já falaram que não era para eu fazer isso, a menos que fosse um namorado, e mesmo assim eu devia avisar. Eu fui chegando mais perto e ela realmente estava conversando com alguém, então eu cheguei mais perto para ver quem era, e esse foi o meu erro, não ter batido na porta. Quando eu empurrei um pouco a porta, eu vi a minha avó de costas com as pernas abertas e puxei a porta na mesma hora, de vergonha. A última coisa que eu me lembro de ter escutado foi ela falando, quer mais seu safadinho? Eu não tava acreditando no que eu vi. Eu pensei, que porra é essa? Aquela imagem parecia ter ficado queimada nos meus olhos. Minha avó se exibindo pra alguém na videochamada, rindo e falando alto pra caralho. Eu não acreditei, aquilo não parecia real pra mim, eu não acreditei no que eu tava vendo. Eu só fui
pro meu quarto e fiquei quieta lá, pensando que merda que tava acontecendo. Eu deitei e fiquei encarando o ventilador de teto, pensando se falava com ela ou se contava pra minha mãe. Minha cabeça tava a mil, e eu só conseguia pensar se ela tava levando golpe ou sofrendo vantagem, ou se minha avó tinha virado alguma puta digital. Até porque isso tem se tornado uma coisa muito em alta ultimamente. E eu tenho até uma colega de curso que também faz isso, mas eu não podia acreditar nisso, que a minha avó tava fazendo o mesmo. Por causa de um amigo, eu conheço alguns sites por aí, e comecei a pesquisar pelo nome dela, mas acabou não dando em nada. E pensando bem, seria óbvio que ela não ia usar o nome verdadeiro. Então eu comecei a pesquisar tipo Coroa Gostosa, Vovó Quente, Tia do Peck, mas também não deu em nada. Eu não consegui deixar isso pra lá, e quando foi de noite, minha mãe tinha chegado e minha avó tava sozinha na cozinha. Eu fui até ela e falei que eu não tava achando meu celular e pedi pra usar o dela pra poder ligar pro meu. Ela disse que deixou o celular carregando no quarto dela, então eu fui lá e comecei a mexer. Eu acabei achando alguns aplicativos de namoro, e foi quando eu comecei a mexer neles e encontrei um perfil dela, com o nome de Tia Lulu. Quando eu comecei a passar as fotos, eu vi que tinha umas fotos bem chamativas, e com o arroba dela. Eu fui pesquisar e acabei encontrando. Eu ainda não quis falar com a minha mãe, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Pra mim, a minha avó sempre foi uma mulher trabalhadora e direita, e ver ela fazendo aquele tipo de coisa não era a visão que eu tinha sobre ela. Ela era um exemplo de mulher. Eu comecei a procurar naqueles sites famosos pelo arroba que estava no perfil, mas não achei, então continuei procurando até que encontrei um site de encontros e achei, e lá tava Tia Lulu 69, vovó safada, cheia de amor e fogo. Meu estômago começou a se revirar, eu comecei a literalmente passar mal. A capa do perfil era ela segurando a banana na direção da boca e piscando. Mais pra baixo dava pra ver a quantidade de assinantes e passava de 1000. Não dava pra ver as fotos, graças a Deus, mas dava pra ver a quantidade de comentários e curtidas que tinha. E também um link para outro Facebook que eu não conhecia. E quando eu entrei, tinham comentários do tipo: Tia Lulu, sua sapequinha, me responde no zap, melhor conteúdo de coroa, sou seu netinho safado. Eu quase vomitei, pra mim aquilo era repulsivo. Como eu ia olhar pra ela agora, depois de ter visto tudo aquilo? Como eu ia olhar pra ela e pra minha mãe na mesma mesa e falar sobre aquilo? Eu fiquei me perguntando se falo ou se deixo pra lá. Eu acho que a minha mãe ia surtar se eu contasse. Eu só sei que eu terminei o meu jantar e fui dormir. Minha mãe perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu só disse que meu estômago não estava bom. E mãe parece que sabe quando tem algo de errado. Mas eu insisti que estava tudo bem e só fui deitar. Que noite de sono horrível, eu acabei sonhando com isso. Acordei como se tivesse tomado uma surra. Tinha dormido mal e sonhei com coisas bem estranhas. Tipo, minha avó dançando só de calcinha em cima de um ring light gigante. E depois eu apareci dançando com ela numa praça pública. Eu acordei me sentindo pesado e com peso na consciência, nem era eu que estava fazendo algo de errado, ou será que eu tava? Desci pra cozinha, tava um cheirinho tão bom de bolo e café, ela tava fazendo pão na chapa, escutando um pagodinho dela, como se nada tivesse acontecendo. Só que porra, eu sei que tinha coisa errada ali. Ela tava muito risonha e era bom ver ela assim, rindo à toa enquanto mexe no celular. Ela tava de cabelo preso, com um coque improvisado e aqueles brincos de argola gigantes que eu acho ridículo. Mas acho que eu só tava com raiva mesmo do que tava acontecendo. Ela tava fixada no telefone. Fiquei parada por alguns segundos pensando, e agora, eu pergunto ou não sobre aquilo? A mulher que ajudou a me criar e cuidou de mim agora se exibia na internet em troca de dinheiro, igual uma puta virtual. Acho que ficou meio óbvio na minha cara o jeito que eu tava olhando pra ela, porque ela olhou pra mim e me perguntou se tinha alguma coisa de errado, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo na minha cabeça. Então eu falei logo que precisava conversar com ela sobre uma coisa que tinha visto ela fazendo, e que vi o perfil dela no app de namoro. Disse que tinha achado por acaso, o que era verdade, só pela metade, e que eu não sabia como reagir àquilo. Ela olhou pra mim de um jeito e eu já tava esperando que ela fosse fazer um escândalo, me dar uma bronca ou inventar uma desculpa. Mas ela só ficou séria, aquele sorriso que ela tava sumiu. Dava pra ver nos olhos dela a expressão de fudeu. E ela começou a falar a beça, mas ela falou tanto que, meu Deus do céu. Ela disse que não ia se desculpar, que sabia que aquilo era estranho pra mim, mas que não era algo feito por impulso ou por maluquice. Meio que começou a esfregar na minha cara que a vida toda dela tem sido sobre os outros. Sobre a filha, sobre mim, sobre contas, limpezas, trabalhar e mais um monte de coisa. E que ela não tinha tempo para ela mesma. E agora com quase 70, pela primeira vez estava fazendo algo que ela realmente estava gostando. Ela falou que começou a vender fotos para um cara que ela conheceu no app,
De início ela não queria, mas ele ofereceu R$ 100 só para ela mandar 3 fotos e mandaria mais se ela gravasse vídeo. E depois disso ela também começou a aceitar mais dinheiro de outros caras. E quando viu, tinha feito mais de R$ 500 em uma semana sem esforço nenhum, só tirando foto. E ela tava gostando, porque não era esforço nenhum para ela. E foi aí que ela começou a correr atrás, já que ela tinha visto alguns vídeos de mulheres que estavam fazendo muito dinheiro assim. E os filtros ajudavam a não mostrar tanto o rosto dela. E sobre o dinheiro, ela falou: o dinheiro caía mesmo. Disse que em 3 semanas tinha ganhado mais do que em 2 meses lavando roupa para os outros. Eu ouvi tudo sem saber se queria chorar ou desaparecer. Era doido demais o que estava acontecendo, porque eu não esperava aquilo logo dela. Mas aquilo era real. Era a minha avó me dizendo que estava feliz vendendo fotos na internet e que se sentia bonita e desejada, que apesar da idade ainda tinha algo para mostrar para alguém, mesmo que fosse daquele jeito. Ela percebeu meu desconforto e perguntou se eu ainda a amava ou se eu ia deixar de falar com ela por causa disso. Eu não sabia o que responder e fiquei chateada. Disse que precisava de um tempo. E até porque eu realmente precisava. Aquilo não era algo que você digere com café e pão logo de manhã. Aquilo era o tipo de coisa que você leva pra terapia. Se tiver dinheiro pra pagar pelo menos, né? Depois de algumas semanas eu já tava mais de boa. Comecei a ver ela com outros olhos. Ela tava diferente, mais confiante, se arrumando melhor. Começou a comprar mais suplementos pra tomar. De vez em quando eu tava em casa, acabava escutando ela soltando um ai amorzinho, ou então falando alguma besteirinha lá do quarto dela. Eu só colocava meus fones de ouvido e fingia que não estava escutando nada. Até que num sábado à tarde ela me chamou na sala. Disse que queria me dar um presente. Eu já fiquei pensando, meu Deus do céu, o que será que é? Então ela pega um envelope e me entrega. Eu não vou mentir que eu tava achando que era dinheiro, mas era um comprovante de matrícula com meu nome em um curso de design que eu queria há muito tempo. E ainda por cima o ano inteiro pago à vista. Eu fiquei em choque. Ela me olhou como quem diz, aceita sem reclamar. E eu aceitei, mas eu não vou mentir que eu esperava que fosse dinheiro. Ela disse que sabia que era o curso que eu queria fazer e que via como eu me matava de estudar e não conseguia um trabalho para poder pagar aquele curso. Então ela quis me ajudar com isso, já que estava sobrando bastante dinheiro do trabalho dela. Quando ela disse isso, eu me incomodei, mas poxa, ela estava me ajudando. Isso diminuiu um pouco o peso que eu estava sentindo no peito. Não porque eu aceitei a matrícula já paga, mas porque eu entendi que mesmo que eu não concordasse com o que ela estava fazendo, e eu acreditava que aquilo era uma coisa errada, ela estava tentando ser feliz. E mais, ela estava cuidando de mim do jeito dela. Hoje, não toco no assunto, não contei para minha mãe, não entro em detalhes com a minha avó sobre o trabalho dela, evito ficar perto do quarto quando ela se tranca. Às vezes até saio para dar uma volta e evito olhar pro celular dela. Mas uma coisa eu sei, aquela ainda era a mesma mulher que me criou e fez eu ser quem eu sou hoje. E mesmo que ela esteja fazendo esse tipo de coisa, ela continua sendo a minha avó. Bem, rapaziada, é isso. Finalizamos o vídeo. E, mano, que história, hein? Agora me diz, o que você faria se descobrisse que alguém da sua família, tanto irmã, prima, mãe, talvez até irmão, sei lá, o que você faria se descobrisse que essa pessoa tá vendendo foto na internet? Sinceramente, eu não acho tão absurdo hoje em dia, mas ainda assim não sei se eu conseguiria aprovar, sabe? É muita exposição, muita gente falando merda, julgando, tem que ter a cabeça muito no lugar para segurar essa bronca. Eu tinha uma amiga que fazia isso, e ela mesma dizia que não curtia, que só tava fazendo pelo dinheiro. Hoje em dia ela é casada e dá aula numa escola, mas eu fico pensando, será que o cara que tá com ela sabe que ela vendia foto na internet? Bem, isso não é problema meu, mas enfim, essa é a minha visão. Eu quero saber a sua, comenta aí, bora trocar uma ideia? Vou tentar responder geral que quiser conversar sobre isso. Tamo junto, rapaziada, e te vejo no próximo vídeo, até mais!